Oramos que em nada, Senhor, possamos ser pressionados, que em nada possamos ser, Senhor, combatidos em momentos em que oramos ao Senhor, no momento em que nos dispomos a entrar em Tua presença. Pai bendito, Pai querido, vai nos dando força, vai nos dando, Senhor, discernimento, vai nos dando condição de adentrarmos nesta estatura espiritual, nesta dimensão espiritual, para que assim possamos falar e sabermos e termos convicção de que somos ouvidos. Para que assim também, de mesmo modo, possamos ouvir e saber que é a Tua voz que fala aos nossos corações. Por isso, Senhor, nesta hora, neste momento, queremos orar sob a direção do Teu Espírito Santo. Pedimos, recorremos, pedimos socorro, recorremos ao auxílio bendito do Teu Espírito Santo, para que mesmo que muitas vezes não saibamos o que falar, não tenhamos em mente as palavras apropriadas, não tenhamos no coração, Pai, o sentimento apropriado para tal momento, mas rogamos ao Teu Espírito Santo que Ele nos auxilie, que Ele nos dê, Senhor, as coordenadas, que Ele tome por nossa destra e nos conduza neste momento de oração, que é um voo, Senhor, um voo direcionado à Tua bendita presença. Pai, ajuda-nos, Senhor, neste momento, nesta hora, a deslocarmos um pouco da terra. Quando falamos isto, Senhor, queremos dizer que estamos pedindo o Teu auxílio para que por alguns instantes, por alguns momentos, possamos, Senhor, estar nos afastando de tudo aquilo que a terra, no seu sentido negativo, no seu sentido, Pai, prejudicial ao homem, à terra, os seus problemas, as suas vicissitudes, as suas demandas, as suas complicações, os fardos, Senhor, as angústias, as batalhas, os sofrimentos, as questões, Senhor, que a nossa vida traz, as aflições que passamos e continuaremos a passar. É neste sentido que pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, em pequeno instante, a descolarmos um pouco, Senhor, a termos a capacidade de olharmos a vida, ou de entendermos a vida, ou de refletirmos a vida, Senhor, um pouco além dos nossos problemas, um pouco além, Senhor, de tudo aquilo que nos acarreta, Senhor, peso, fardo, Senhor, dores, angústias, cansaço, Pai, desgaste, Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua força, erguermos os nossos olhos e sabermos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Conseguirmos erguer os nossos olhos e sabermos que o nosso socorro vem do Senhor, Pai, que está acima de todas as circunstâncias que os nossos olhos naturais veem, que os nossos ouvidos naturais ouvem, Senhor, que os nossos sentidos conseguem captar. Pai bendito, nos ajuda, Senhor, a entrarmos no voo de cruzeiro contigo, para que possamos assim sobrevoar estes problemas, para que possamos assim, por fé, Senhor, pisar na terra prometida, por fé, Senhor, sabemos que tem uma terra que manda leite e mel, por fé, Senhor, cremos que o Senhor estourou o cativeiro e foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Pai bendito, Pai amado, no nome de Jesus, tudo aquilo que tenta ainda, Senhor, nos prender, nos amarrar, Senhor, sejam sentimentos internos, sejam circunstâncias externas, seja o medo, seja a vergonha, seja a culpa, seja o trauma, sejam dores, sejam afetos que foram negados, sejam, Senhor, agressões que foram realizadas contra nós. Pai bendito, ajuda-nos, Senhor, a voarmos nas asas do Teu Espírito Santo. Ajuda, Senhor, a cavalgarmos nos Teus cavalos arados. Pai bendito, ajuda-nos, Senhor, a andar em disposição de fé, de coragem,
Pai bendito, ajuda-nos, Senhor, a esquadrinhar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a verificar se há em nós algum caminho mau. Senhor, e já em primeiro momento, Senhor, em primeira instância nós já vemos que há. Nós já vamos percebendo que há alguma coisa. O pecado nos corrompeu, Senhor. A presunção está em nós. O medo tem lugar em nosso coração. Pai bendito, a culpa, Senhor, quantas vezes mecanismos emocionais nos prendem e nos levam, Senhor, a atitudes costumeiras e nos levam, Senhor, a atitudes mecânicas, a repentes que tínhamos antes e que temos agora. Pai, no nome de Jesus, Senhor, mas por fé, nós sabemos que há uma dimensão de vida, Senhor, há uma plenitude de vida, cuja qual nós já não andamos segundo o medo, segundo a culpa, segundo a vergonha, segundo as dores, segundo as ansiedades, Senhor, segundo os medos que não vão dar certo. Pai bendito, no nome de Jesus, há uma disposição de vida no Espírito, e é esta, Senhor, que nós procuramos, que nós, Senhor, pedimos e que nós batemos, cuja qual, Senhor, nós já não tememos, cuja qual, Senhor, nós já não nos precipitamos, cuja qual, Senhor, nós já não andamos segundo, Senhor, questões aprisionantes. Pai bendito, no nome de Jesus, mas desperta-nos, Senhor, para a novidade de vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome que é sobre todo nome, que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Pai bendito, no nome de Jesus, que os homens, que os sacerdotes dos lares, Senhor, não é à toa que hoje nós temos aqui sacerdotes, não é à toa que hoje nós temos aqui homens, não é à toa que nós temos hoje aqui pais, não é à toa que nós temos hoje aqui, Senhor, a figura masculina, cabeça da casa. Pai, no nome de Jesus, que possamos ser fortes, como diz a Tua palavra, que possamos ser corajosos, e por semelhante modo que possamos ser sensíveis à Tua palavra, Senhor, que possamos fazer tudo conforme todo o conselho da Tua palavra. Pai, que vivamos na humildade da Tua palavra, mas também que vivamos na coragem, no rompimento, Senhor, na exuberância da Tua palavra, na dignidade da Tua palavra, Senhor, na provisão da Tua palavra, Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, eu oro que sobre cada homem que Te busca, sobre cada homem que tem intimidade contigo, sobre cada homem, Senhor, que medita na Tua palavra, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor não derrame o Teu Espírito sobre medida, como o Senhor diz na Tua palavra, mas que o Senhor enxague meu irmão, que o Senhor inunde a vida do meu irmão de sabedoria, uma sabedoria que vai desde os aspectos primariamente espirituais, Senhor, uma sabedoria espiritual, uma sabedoria emocional, Senhor, uma sabedoria que sabe controlar as emoções, que sabe dominar os sentimentos, que sabe dizer para a sua alma: aquieta-te, até aqui, chega, daqui não mais, e que sabe também, além de converter a alma, Senhor, sabe viver uma vida espiritual com emoção. Senhor, as emoções convertidas ao Espírito, na pujança do Teu poder, e uma sabedoria que toca o mundo material, Senhor, uma sabedoria que toca o trabalho dos meus irmãos, uma sabedoria que toca o estudo dos meus irmãos, uma sabedoria que toca os nossos olhos, uma sabedoria que toca as nossas mãos, uma sabedoria que toca os nossos lábios, uma sabedoria que toca as nossas finanças, uma sabedoria, Senhor, que toca a nossa semeadura, uma sabedoria, Senhor, que toca os nossos relacionamentos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, leva-nos, Senhor, conduz-nos, Senhor, a este lugar, Senhor, de intrepidez. Oramos nesta noite, Senhor, uma oração perigosa, como todas as orações são perigosas, no bom sentido. Pai, que possamos ter a plena consciência do que falamos, do que meditamos e do que Te pedimos, mas nesta noite, Senhor, com temor, com muito temor, mas também com muito tremor na Tua presença, Senhor, porque não queremos viver uma vida que não vale a pena ser vivida, não queremos viver uma vida, Senhor, no esconderijo, não queremos viver uma vida nas sombras,
Não, Senhor, não é simplesmente uma vida no anonimato, mas uma vida segundo a qual aquela que o Senhor escreveu no teu livro eterno. Uma vida segundo aquela que vai cumprir os teus propósitos, Pai bendito, e que para isto se efetive em nossas caminhadas. Ah, Deus, 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 Deus. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor apaga as coisas abagáveis para que as coisas inabagáveis surjam. Por isso, Senhor, abre nossos olhos, Pai. Destrava, Senhor. Destrava, Senhor. Que possamos caminhar sobre a Tua palavra, Senhor. Que possamos caminhar sobre a Tua orientação. Ah, Senhor, que tudo aquilo que aparentemente é para o nosso bem, mas que na verdade quer nos congelar, quer nos aprisionar, quer nos conter, quer nos amarrar, Senhor. Às vezes não é uma prisão física, mas é uma prisão, Senhor, no sabor da vida, na vida regular, na boa vida, Senhor. Ah, na vida contente, não contente no espírito, mas na vida satisfeita de todos os sabores e de todas as condições. Mas que não toca a terra com a Tua glória, que não toca, Senhor, as relações com o Teu poder, que não toca, Senhor, as situações segundo a Tua palavra rema, que não faz a diferença segundo o Teu reino, Pai. Pai bendito, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, que nossas palavras não sejam como um sino que retine, que nossas palavras não sejam como um barulho que não toca, que nossas palavras não sejam como palavras jogadas ao vento, Pai. Não sejam palavras segundo a sabedoria humana. O que adianta termos o vocabulário humano, o lexical humano, Senhor, mas não termos o poder da Tua presença, Pai. Pai bendito, no nome de Jesus, e sabemos que esta unção, que este poder, que esta glória, que este âmago, Senhor, que esse suco, que essa polpa da Tua presença vem na moenda, vem na pisadura, vem no forno, vem nos processos da vida. Por isso, Senhor, perdoa-nos se nestes processos da vida tomamos decisões que porventura foram contrárias à Tua vontade. Mas se tomamos decisões, Senhor, que foram conforme a Tua vontade, e estas decisões têm nos trazido dias nebulosos, dias difíceis, dias até de humilhação, Pai bendito, no nome de Jesus, dai-nos força, Senhor. Dai-nos força como o Senhor deu a Sansão, que após cair, que após tropeçar, que após estar cego dos olhos naturais e servir de boi de carga para moer, Senhor, a moenda, mas mesmo assim a Tua palavra diz que o seu cabelo voltava a crescer. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, por nossas decisões, às vezes afoitas, às vezes, Senhor, recalcadas, Senhor, medrosas. Pai bendito, no nome de Jesus, conduz-nos, Senhor, a este lugar de ousadia, Pai. Desperta-nos, Senhor, faz de novo aquecer aquele fogo cerrado em nossos ossos, Senhor. Que a comodidade, Senhor, que a monotonia, Senhor, não nos afaste, Senhor, de novidades de vida contigo, Pai. Pai bendito, queremos neste momento também interceder pelos nossos irmãos missionários nos 4 cantos desta terra. Pai, se avizinha o dia domingo da igreja perseguida. Movimento este que o Senhor levantou por meio de um homem que ouviu a Tua voz, por meio de um homem que em dias difíceis, em dias complicados, em dias de um mundo dividido, ele ouviu a Tua voz. E apesar de adentrar por meio da ilegalidade, Senhor, nos países da cortina de ferro, ele não andou na imoralidade. Pai bendito, não andou na imoralidade de virar as costas ao Teu chamado, não andou na imoralidade da covardia, mas andou, Senhor, na moralidade da coragem, da ousadia. E por isso, Senhor, hoje este movimento varre o mundo conhecido. Pai bendito, e neste domingo nós estaremos mais do que celebrando, nós estaremos gemendo, nós estaremos vivendo estas dores de parto,
Senhor, estas dores de gestação como são as missões. Pai bendito, queremos colocar o pastor Paulo ali na Bolívia. Senhor, em tua presença, aquele país que está agora numa ebulição política, num fervor político, Senhor. Mas entendo eu que são dores como dores de parto. O Senhor tem uma obra para libertar a Bolívia deste governo corrupto, Senhor, que coopta o povo, as riquezas, a cultura, Senhor, e faz o povo viver em miséria, faz o povo viver em pobreza, em escassez de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por meio da tua igreja, por meio dos missionários que já estiveram, que ali estão, Pai bendito, faz uma grande obra. Protege o irmão Paulo, sua esposa, guarda eles, Senhor. Continua tocando os corações em Brasil afora, para estarem, Senhor, ali contribuindo com aquela obra, que hoje vira uma verdadeira guarita, uma cidade de refúgio. Aquelas crianças que algumas, os seus pais já foram tomados pela revolução, que algumas dos seus pais já foram, Senhor, arregimentados contra a vontade própria, para serem guerreiros das guerrilhas. Pai bendito, no nome de Jesus, fortalece o teu servo. No nome de Jesus, encoraja o teu servo. No nome de Jesus, Senhor, Pai, que teu Espírito Santo não se funde, faz uma grande obra, Senhor. Obra que o homem natural não pode fazer. Obra que o homem natural não tem capacidade de fazer. Mas obra que somente o teu Espírito Santo pode fazer. Pai, por semelhante modo, os missionários na Europa, os missionários no Irã, os missionários ali no Oriente Médio, Senhor, os missionários na Ucrânia, os missionários aqui na América Central, os missionários ali, Senhor, na Coreia do Norte, enfim, meu Senhor, aonde há uma igreja perseguida ou não perseguida, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor continue abraçando, inspirando, movimentando, renovando, usando. Pai bendito, no nome de Jesus. Assim, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. É impressionante, Senhor, é impressionante como a despeito das nossas vontades e desejos humanos, Senhor, na tua presença sempre há fartura de alegria, Pai. Sempre há fartura de alegria, Senhor. Sempre há fartura de alegria, porque na tua presença, ao fecharmos os nossos olhos e elevarmos as nossas vozes, sabendo que o Senhor nos conhece como nós somos, sabendo que do Senhor nós não podemos esconder nada, Senhor, mesmo assim o Senhor não se furta de ministrar aos nossos corações, mesmo assim o Senhor não se esconde, Senhor, de maneira que não possamos te ver, mesmo assim, Deus, mesmo assim o Senhor não tampa os seus ouvidos para que o Senhor não ouça nossas orações. E por isso, Senhor, na tua presença sempre há fartura de alegria, sempre há novidade, Pai. Sempre há novidade, Senhor. E assim nós oramos, Pai. E assim nós estamos aqui, Senhor, na tua bendita presença, Pai. Assim nós oramos e assim nós cremos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Luiz, o Senhor pode nos abençoar com os dois em lá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui. Meus irmãos, olha que coisa, olha que coisa. Os meus olhos foram direto no bilhetinho que eu escrevi aqui, ó. Olha só. Eu toquei os olhos aqui e os meus olhos miraram e acertaram os nossos bilhetinhos de oração. Tem vezes que quando a irmã Maria José passa com esse papelzinho, eu falto pedir mais 2 ou 3 para ela, que é tanta coisa que a gente quer colocar no papel, não é verdade, meu Deus? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Número 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, por seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, por seu sangue limpa o pecador. Aleluia. Glória a Deus. 18. Aleluia. Número 18. Glória a Deus. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador. Doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama, rogo de seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece
justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria: Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Nelson, o senhor pode colocar aí para a gente 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que não é a primeira, é a segunda, do capítulo 6 até o 16. A segunda, que não é a segunda, é a quarta. Não é isso, irmão Paulo? Correto? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma breve reflexão nesse texto que o Senhor colocou no nosso coração agora há pouco. Olha só, coisa interessante que Paulo fala a Coríntios, sendo Coríntios uma das igrejas mais dotadas de dons espirituais. Inclusive, Paulo discorre muito sobre a administração destes dons, para que os dons que são para bem, são para a justiça, são para a edificação da igreja, não sirvam contrário ao que é a vontade de Deus para a dissensão, a porfia, a confusão, né? Olha o que diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus, e jamais chegou ao coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, Paulo coloca uma diferença cabal, né? Assim, protuberante, entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. E ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela não pode ser administrada, ela não pode ser entendida,
ela não pode ser compreendida a partir da sabedoria humana. E ele diz que esta sabedoria que vem de Deus, ela é desde antes da fundação do mundo, e que Deus reservou aos seus filhos. Ele também diz algo interessante, que não chegou ao olho, não chegou ao ouvido, nem ao coração do homem. Ou seja, o olho natural, o ouvido natural, o coração natural, não tem como discernir essa sabedoria, mas Deus entregou àqueles que Ele escolheu, aqueles que são chamados por Deus. E Ele diz que estes que têm o Espírito de Deus prescrutam a mente do Senhor. E jamais um homem natural pode discernir as coisas espiritualmente, porque para o homem natural as coisas espirituais parecem loucura. Então é necessário que seja espiritual para discernir as coisas espirituais. E quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que conhece o Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem espiritual, ele continua tendo alma, mas agora não é uma alma vivente, mas um espírito vivificante. O que determina a vida dele já não são mais simplesmente os sentimentos e as emoções, mas agora há um espírito soberano que governa e que reina sobre a sua alma, sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre suas dores, sobre suas culpas, sobre suas vergonhas, sobre suas tragédias, sobre seus erros, sobre suas fraturas, suas quebraduras. Há um espírito agora que reina, que direciona. Por semelhante modo, também não são as conquistas, as vitórias, os louros, os lucros, as elevações, as honras e as glórias do mundo que determinam a sua vida. Agora é o Espírito de Deus que governa a sua vida. E Paulo está dizendo que o homem espiritual, invariavelmente, em muitas das circunstâncias, ele é tido como um louco. Porque o homem natural, esta sabedoria natural que Paulo fala em 1 Coríntios, Tiago também fala. Que a sabedoria humana antes ela é terrena, ela é natural, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Mas a sabedoria espiritual ela é pacífica, ela é longânima, ela é de mansidão, ela é de paz, ela é de bênção, ela é de frutos, ela é de harmonia, ela é de coisas eternas. Então, um homem espiritual, no meio carnal, ele é tido como louco. Aonde todos buscam os seus desejos, aonde todos buscam as suas vaidades, aonde todos buscam os holofotes, aonde todos buscam o saciamento da sua fome, aonde todos buscam o dissedentamento de suas sedes. Um homem espiritual, ele não busca propriamente o seu desejo, a sua vontade. Ele antes busca a vontade de Deus. Ele antes busca a realização do plano de Deus. Ele antes busca o conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Enquanto um homem natural numa mesa, ele busca logo se alimentar, ele busca logo o primeiro pedaço do pão, como Judas, ele busca logo o primeiro bocado. Amém, irmão Paulo? Um homem natural, um homem carnal, desejando as suas insaciabilidades, as suas fomes, as suas pragas, os seus desejos. Um homem espiritual, ele sabe que há um Deus no trono, que rege todas as coisas. Antes ele procura agradar a Deus. Amém? E não como um homem que procura o primeiro bocado, mas um homem espiritual, ele dá graças, e tendo dado graças, ele parte. A sua felicidade, a sua alegria é que todos comam primeiro, somente ao final, talvez ele come, porque a sua fome não é simplesmente saciar a sua fome física, mas a sua fome e a sua sede é fazer a vontade do Pai que me enviou. E qual é a vontade do Pai? É que a família esteja bem. Às vezes, quantas vezes nós estamos numa mesa, nós ficamos até satisfeitos fisicamente, no estômago, de ver que todos comeram, de ver que todos estão plenos, que todos se alimentaram. Certa vez, enquanto nós estávamos em alguma reunião, um dos meus filhos percebeu algo e me perguntou: pai, por que é que às vezes quando acaba alguma reunião assim no nosso ambiente da igreja, tem alguns irmãos, algumas irmãs que antes que acabe vão lá e às vezes até antes que seja concretizado a informação de que todos comeram, e elas correm e já pegam aquele bocado assim e botam numa vasilha e
e não querem saber se efetivamente todos já se alimentaram. E aí a resposta está neste texto. Amém? A resposta está neste texto. É porque talvez, ou certamente, ainda não adentraram numa estatura de um homem, não um homem masculino, mas um homem ser humano, espiritual. Os seus olhos ainda estão voltados para si. Os seus ouvidos ainda estão voltados para si. O seu coração é um coração de pedra. Os seus olhos não são espirituais para ver o próximo. Os seus ouvidos não são espirituais para ouvir os gemidos e as dores do próximo. Antes estão voltados para si. Amém? O que eu entendo também quando Paulo coloca aqui um homem espiritual jamais vai ser entendido e compreendido como um homem carnal. O que eu entendo aqui que Paulo está dizendo, irmão Paulo, irmão Nelson, irmão Luiz, Jaque, é que um ser espiritual, ele sempre está na frente. Não na frente no sentido geográfico de ser o primeiro, ganhei, não nesse sentido. Ele sempre está um passo à frente. No sentido de quando que o homem natural quer pegá-lo, ele está um passo à frente. Ele não está aqui, mas ele estava aqui, mas ele não está aqui, ele já está ali. Amém? E nós percebemos isso muito nitidamente na busca épica, na caça épica de Saul a Davi. Quando ele pensava que Davi estava numa estatura, numa situação, num momento, num lugar, numa disposição, Davi já estava noutra. Porque o homem espiritual, ele é orientado por Deus, ele ouve a Deus. Então sempre ele está um passo à frente. O homem natural quer pegar como um homem coloca uma ratoeira para um rato. Coisa linda isso. Coloca um chamariz, um queijo, uma torrada, um alimento ali, uma pegadinha para o homem espiritual. Aleluia, aleluia. Mas o homem espiritual, antes de comer, antes de tomar uma decisão, antes de ir, de ficar, de voltar, ele pede orientação para Deus. E enquanto o homem natural bota ali capciosamente uma pegadinha, o homem natural está ligado com Deus. E de repente ele vai passando, ele está até com fome, está lá o queijo, mas ele ora a Deus, esta porta de emprego, esta porta disso, esta porta daquilo, isto que parece uma bênção, isto que parece favorável, isto que parece uma boa guarita, isto que parece um bom lugar, isto que parece uma boa situação, esta amizade que parece uma boa amizade, parece com sinceridade, este bom relacionamento, este aparente salutar, é fé, essa paquera, esta situação, calma, mas primeiro eu oro a Deus. E o que está ali para uma pegadinha, na verdade, vira um trampolim para o homem espiritual viver de glória em glória. Mas como que ele conseguiu escapar? Como que ele não caiu? Como que ele não titubeou diante desta situação? Como que ele não se cumbiu diante deste rabo de saia? Me permitam este jargão. Como? É porque ele é espiritual. Como que José não caiu mediante a mulher de Potifar? É porque ele é um espiritual. E o homem carnal não entende o homem espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Cara, cai em cima da mulher de Potifar, que tu vai te dar bem. E outra coisa, se ela gamar em ti, como ela estava gamada, tu bota todo o império ali para trabalhar para ti. Quantas vezes nós vemos aí os trisais, os relacionamentos amorosos, que o chamado Ricardão, às vezes governa a mulher, governa o marido, e as finanças estão na mão do Ricardão, e olha só, a mulher natural, querendo pegar o homem espiritual pelas suas necessidades, mas o homem espiritual, ele está além. Ele anda por cima, ele navega por cima. Oh Deus, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, faça chegar aos nossos corações aquilo que o homem comum não discerne. Faz chegar aos nossos corações aquilo que o homem natural não percebe. Enquanto que a mulher de Potifar queria dar um golpe em José já estava morto. José já estava morto. O homem espiritual não é como Sansão. Apesar de dotado de muitas capacidades, Sansão também caiu. E isso é lindo, porque se nós pegarmos na figura do homem espiritual e do homem natural, se nós começarmos em Sansão, um homem dotado, um homem de muita capacidade, mas que não conseguiu vencer este pecado sexual, que se deixou levar, que se deixou aprisionar
pôr na liga, entregou não só o seu corpo, mas o seu coração, corrompeu a sua espiritualidade. Mas logo Sansão, nós temos José, como nós já falamos. José fugiu, José correu. Perceba. Olha a cadência de Deus. Um cai, o homem natural cai, como um passarinho numa gaiola, como um camarão. Como é o nome daquele objeto que pega camarão em Marajó? Cai lá naquela gaiola fluvial. Como é o nome, irmão Luiz, você sabe que pega camarão aqui? Um homem natural, ele cai. Sansão caiu. A carne venceu o espírito, cedeu o espírito para as vicissitudes. Aí nós chegamos na figura de José. José não caiu, mas fugiu. Amém? Correu. Perceba como nós vamos nos graduando na espiritualidade. O homem no natural vai se acrescentando, vai se encorpando, vai testemunhando, vai edificando, vai crescendo. E quando nós chegamos no ser espiritual, nos espirituais, se não é que nós podemos dizer isso, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Alfa e no Ômega, no início e no fim, no Senhor de nossas vidas, ele não só não cai na armadilha ardilosa, como ele não foge, mas ele dá a destra da comunhão às meretrizes e prostitutas. Meu Deus do céu. Sansão caiu, foi presa fácil. José deu as costas e fugiu. E Jesus, quantos e quantos gerados, como João 8, aquela mulher que foi pega em adultério, João 4, Jesus e a mulher samaritana, não se utilizou da vulnerabilidade, não se utilizou da indecência, não se utilizou do momento, não se utilizou da competência, do dom, da capacidade para usufruir de algo corruptamente. Pelo contrário, ele dá a destra da comunhão, ele libera a palavra de vida, ele adota, ele abraça não no sentido capcioso, mas ele abraça no sentido espiritual, ele tira a capa e guarda quem está nu, ele dá de comer a quem está com fome, ele dá de beber a quem está com sede. Levemos isso ao sentido espiritual e emocional. E ali, naquele momento, ele não se utiliza de todo o aspecto social. Os judeus eram considerados superiores a samaritanos. Ele não se utiliza da solidão de que ninguém está vendo. Não tinha ninguém, os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Ou seja, se fosse natural, era um ambiente perfeito. Era um gradiente social perfeito. Ele era o cara judeu, era samaritana, já era escondida, já andava escondida, já era o que nós podemos chamar de uma vulnerável. Uma vulnerável. Mas o homem espiritual, na sua plenitude, ele não enxerga como o homem natural enxerga. Ele enxerga segundo o reino de Deus. Ele não enxerga na mulher um prato de comida. Ele não enxerga, nós temos só adultos aqui, ele não enxerga nos seios a satisfação de um desejo. Ele não enxerga nas suas volúpias, nas suas dimensões, um prazer. Ele enxerga uma irmã, ele enxerga uma filha de Deus, ele enxerga alguém que precisa ser redirecionado, ele enxerga alguém que precisa ser abordado, que precisa ser tratado. Ele não enxerga como um lobo enxerga uma ovelha, mas ele enxerga como um pastor enxerga uma ovelha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E este é o homem espiritual que Paulo está dizendo. Ele não anda. E segundo a dimensão humana, segundo os relatórios humanos, segundo o consenso humano, ele é um louco. Ele é um louco. Ele é tido como um tantã. Ele é tido como alguém que inclusive perde oportunidades, que joga fora oportunidades, talvez. Mas se ele de fato é um homem espiritual e consegue discernir as situações, ele anda segundo o Espírito de Deus. Por outra sorte,
o homem espiritual também é tido como louco, porque lugares que talvez era para ele não ir, segundo o consenso comum, são os lugares que ele vai. Como diz Salomão no seu livro de Eclesiastes, lugar bom para estar é em um velório, melhor do que numa festa, melhor numa casa onde há um banquete com vinho e com muitas comidas. E por quê? Porque numa casa onde sobra tudo, onde tem comida, bebida e falsas alegrias, muito pouco nós refletimos, muito pouco nós pensamos. Mas enquanto nós estamos no velório, nós vemos ali diante dos nossos olhos o fim de todo homem. E isto nos leva a muitas reflexões. Ou seja, um homem natural, ele quer prazer sem responsabilidade. O homem natural, ele quer estar na galera, independente de quais sejam os preceitos ali para estar. Mas o homem espiritual, ele quer estar na presença de Deus. Ele está em todo o tempo meditando, refletindo. E aquilo que muitos não querem ir, espiritualmente eles discernem que Deus tem um propósito ali. Deus tem uma palavra, Deus tem uma obra, Deus tem um coração a alcançar, Deus tem uma vida a transformar. E é lá que o homem espiritual estará. É lá que o homem espiritual, a despeito de todo o consenso e a democracia humana, aleluia, aleluia, é lá que ele estará. Lembro-me de Paulo, Atos 16, ele queria ir a Bitínia, ele queria ir ao leste, e orando ao Senhor foi impedido pelo Senhor. E o Senhor, e ele tem aquela visão do homem macedônico, não é? E Deus manda ele atravessar a Macedônia. E ali abre-se o primeiro trabalho na cidade de Filipe. Perceba como o homem espiritual já não são as suas vontades, já não são os desejos. Meu Deus, que essa palavra caia no nosso coração, que essa palavra caia na nossa vida, que talvez coisas que nós não estejamos tendo o discernimento espiritual, que Deus possa nos dar o discernimento espiritual de coisas que aparentemente ao homem são caminhos de bem, mas que na verdade são precipícios, na verdade são lugares de morte. Meu Deus, quantas vezes nós temos visto isso? Quantas vezes nós temos vivido isso? Quantas decisões que aparentemente seriam decisões de bênção, e quando nós chegamos, meu Deus, tem misericórdia. E lá nós estamos orando pela misericórdia de Deus. E quantas vezes fomos a lugares que aparentemente, inicialmente não queríamos ir. O que eu estou fazendo aqui? Vocês já passaram por esse momento? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. E de repente o céu se abre e Deus revela o que tem para fazer, como quer fazer, o que quer falar. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos e minha querida amada esposa, o que Deus está falando aqui hoje nessa noite é que um ser cujo o Espírito domina as suas emoções, isso é muito difícil para a gente. Um ser humano, um homem ou mulher, cujo Espírito de Deus, a paz de Cristo, é o árbitro do seu coração, ele não vive mais nem segundo oportunidades e nem segundo precipitações. Ele vive segundo a orientação de Deus. Ele vive segundo a orientação de Deus. Pastor Paulo, que está na Bolívia, a última vez que esteve aqui na sexta-feira pregando, e deu testemunho de como Deus o chamou para a obra missionária. Ele e sua esposa eram enfermeiros em um importante hospital aqui na cidade de Belém, tinham muitos planos, caminhavam com o Senhor, eram crentes, dizimistas, ofertantes, obreiros da casa do Senhor, a obra ia bem, ia tudo bem, mas de repente Deus chama para uma outra obra, para um outro lugar, e eles naquele momento, isso não pode ser, isso é loucura, e ele testemunhando que no mesmo dia ele perdeu o emprego, o carro foi guinchado, e no final do dia chegou um missionário, parece, lá na rua da casa dele, e falou: olha, eu vim da Bolívia e Deus mandou te dizer aqui que ele tem uma obra, está te esperando lá, e o nome da cidade é XYZ, e hoje ele está na Bolívia. Meu Deus do céu, na verdade é o que Paulo diz em uma de suas cartas: se sou livre, sou escravo do Senhor, e se sou escravo, sou livre do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa: para quem nós iremos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus. Quem pensaria que Noemi queria voltar para Belém? Após seu marido Elimeleque sair de Belém de Judá por um tempo de fome e ir à terra de Moabe. E diz a palavra de Deus que eles eram abastados, saíram bem, saíram com condições. Chegaram a Moabe, o esposo morreu, os 2 filhos morreram, Malom e Quilion. Ficaram só Noemi e suas noras, Ruth e Orfa. E ali, após um conclave espiritual e emocional e uma decisão de vida, quantas vezes nós estamos no limiar de decisões importantíssimas da nossa vida, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, aleluia, e nós nos sentimos sozinhos. E como que nós vamos decidir isso? Segundo os olhos naturais, é o que Deus está falando hoje, segundo os ouvidos espirituais, segundo o coração humano, ou segundo a prescrição da mente do Senhor? Louvado seja o nome de Deus. Deus, enche nossos corações de coragem para decidir segundo a audição perfeita da Tua vontade, Senhor. Oh Deus! Oh Deus! E então, volta ou não volta para ajudar Noemi. Órfã fica pelo meio do caminho, apesar de muitas lágrimas derramadas, mas Ruth se abraça, se agarra a Noemi. Não me diz que te deixe, não me peça que te deixe. Aonde tu fores eu irei, aonde tu repousares eu repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu povo. Aonde tu morreres e fores sepultada, eu quero morrer e ser sepultada. E Noemi volta com a sua nora moabita, uma gentia, uma incrédula, um povo despótico em relação à promessa de Deus. Moabe é filho de um incesto entre Ló e sua filha, após terem tido escape de Sodoma e Gomorra. E ali Noemi volta com aquela situação. Meu Deus do céu, olha a vergonha, mas Deus orientou voltar. E ali chega com a vergonha, com a mala no saco e o cadeado no nó. Noemi e Ruth, sua nora, voltando. E amarga do coração, diz ela: não me chame mais de Noemi, me chame de Marta. Não tem visto que o Senhor tem me afligido? Eita Deus, quantas vezes o Senhor faz com que nós tenhamos que voltar atrás. Meu Deus do céu, coisa difícil. É engolir o talo da humilhação, é engolir o talo da vergonha, amém? Como foi com Agar. Volta e pede perdão à tua serva Sara. Mas o que eu fiz foi ele que me possuiu. Volta e pede perdão à tua serva Sara. Irmãos, é difícil ser um homem espiritual, viu? Porque esse negócio do espírito às vezes vem contra o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade, o nosso desejo. Ei, o oposto também é verdadeiro. Quantas vezes nós queremos viver uma vida humilhada, uma vida degradante, uma vida escondida, uma vida como Davi lá cuidando das ovelhinhas do pasto do pai, e Deus chama para ser rei, mas eu não quero ser rei, Senhor, eu não tenho chamado para isso, eu não tenho capacidade para isso, amém? Descer é de Deus, mas subir também é de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Perseguir, Paulo perseguir, de repente Deus chama ele para ser perseguido. Davi estava lá com as ovelhinhas, que está bom, Senhor, limpar aqui o aprisco, cuidar das ovelhas. Eu até tenho feito umas coisas boas, matado um leão, um urso, até sou um cara corajoso por aqui. O ministério aqui está até bom, deu um bom dízimo, uma boa oferta, dá até uns irmãos que não é o nosso caso, né? Mas está até legal, está até bacana. Poxa, tem umas palavras bacanas, tem umas revelações bacanas, tem umas ministrações interessantes. Aleluia. Mas Deus já quer que tu seja rei, Davi. Aleluia. Eu quero que tu vá para as cabeças, Davi. Chega de talvez autocomiseração, chega de complexo, chega de medo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo é Deus, aleluia. Eu quero que tu bote o gogó para cantar, Davi, para louvar. Bora, Davi, eu quero que tu tenha cara nos dedos na harpa, Davi. Eita Deus, o homem espiritual não discerne as coisas naturais. Estava muito bonzinho naquele cantinho, naquele cultinho, naquele lugarzinho.
naquele empreguinho, não desfazendo, não desmerecendo, amém? Porque se nós somos fiéis no pouco, Deus coloca no muito. Mas isto é uma relevância espiritual. Se somos fiéis no pouco conhecimento espiritual, Deus vai abrindo as verdades espirituais mais profundas e poderosas sobre a nossa vida. Não que sejamos concupiscentes e cobiçosos, não. Mas aqui é o seguinte, tá aí, Deus quer te colocar numa coisa grande, numa coisa maior, quer colocar a tua voz no megafone maior. Aleluia. E Davi lá, coitado. Deus quer colocar esse coração de pastor que está escondido aqui neste lugar em um lugar de governo. Porque o coração que está no lugar de governo não é um coração de pastor, é um coração de ditador. Não é um coração de sacerdote, não é um coração de intercessor, não é um coração sensível, não é um coração de lágrimas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem espiritual não é jamais discernido pelo homem natural. Amém, meus irmãos? Amém. Nos preparemos. Oh Deus, faz segundo a tua vontade, Senhor. Faz segundo a tua vontade. Esconder é de Deus, aparecer é de Deus, se estiver no plano do Senhor. Então que nós vivamos essa dispensação espiritual em nossas vidas. Se for a vontade de Deus, se for o chamado de Deus, que possamos ter coragem de romper, que possamos ter coragem de dar o próximo passo, que possamos ter coragem de encarar estas situações, de longe e de perto. Amém? Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Que para cada batalha é uma ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. Teçado com mato é teçado, mas para a guerra é espada. Amém? Multiforme graça de Deus. Deus está falando aqui agora. Um homem espiritual, ele tem a capacidade da multiforme graça de Deus. Mesmas decisões para situações diferentes para situações iguais. Louvado seja o nome do Senhor. O homem natural não pensa isso, porque o homem natural, ele quer as coisas num plano cartesiano. Numa lógica humana. O homem espiritual, ele anda no que é humano também. Ele bebe das águas de baixo, mas o problema é que ele bebe das águas de cima. E o homem natural, ele só quer as águas de baixo. Ele só entende as águas de baixo. Ele tem que entender. Se ele não entender, não vai. E o homem espiritual, mais do que entender, ele quer conhecer. E conhecer é a chaga aberta, é a ferida aberta, é o copo sangrando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é a descrição da laranja. O homem espiritual quer conhecer, ele tem que cortar, descascar e provar a laranja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem espiritual para uma situação é sim. E para outra situação é não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto que o homem natural, se a situação se parecer, ele sempre vai dizer sim. Ele vai caminhar segundo um protocolo. Mas o homem espiritual, ele é criativo, tem novidade de vida, tem palavras novas, tem cântico novo, tem júbilo novo, tem poesia nova, tem manifestação nova, tem coisa nova da parte de Deus. Amém? Amém? E aí o homem natural, mas olha, numa situação dessa lá atrás, tu saíste para a direita. E por que agora tu está saindo para a esquerda? Não sei, pergunta para Deus. Amém? Não pergunta para Deus. Eu ouvi aqui que é para ir para cá, então vamos para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Multiforme graça de Deus, palavra de espírito e vida. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos acesso à mente de Cristo. O Espírito Santo, mesmo que nós não saibamos as palavras que usar, ele nos coloca as palavras. E nós somos esta molécula, ou sanguínea, ou oxigênio, que nós conseguimos prescrutar o coração, as emoções de Deus, os sentimentos de Deus. E de repente, nós saímos do coração
e pelo sistema circulatório nós já estamos na mente de Cristo, ou seja, mais do que vendo as manifestações de Deus. O que Paulo está dizendo aí é mais do que vendo os sinais de Deus, é mais do que presenciando as manifestações gloriosas de Deus. O que Paulo está dizendo aí é que nós estamos um passo à frente, nós estamos num lugar a mais, nós estamos na mente de Cristo, na disposição de compreender a vontade de Deus, porque é da mente que sai o pensamento, é da mente que sai a decisão. Então estamos lá prescrustando a mente de Deus, a mente de Cristo, amém? Um passo à frente, que possamos viver esta disposição. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos aqui presentes nessa noite, inclusive minha amada esposa. Chega um momento que o difícil não é nem prescrustar a mente de Deus. Chega um momento de intimidade que a gente ouve a voz de Deus. Amém, irmão Paulo? A gente discerne a vontade de Deus, irmão. A gente sabe o que Deus quer. Não tem dúvida. Não tem. Mas o grande X da questão é nós obedecermos a vontade. Amém? Nós estamos na mente, nós ouvimos a voz, discernimos a vontade, entendemos o que Deus quer, conhecemos, mas chega o momento de, como Isaías, nós confessamos, nós arrependemos. Senhor, coitado, lascado, pobre sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo perverso, sou mentiroso, todos mentem, está tudo corrompido, Senhor. Nós temos essa coragem, mas Deus fala aqui agora que parece que são 2 níveis de coragem. A gente entra nesse primeiro, na confissão, no arrependimento, já estamos na mente de Deus, já estamos tendo a revelação da glória de Deus. Isaías já estava no ambiente de Deus, os anjos no trono, fumaça enchendo o santuário, e os anjos declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Ele já está na presença de Deus, ele já está na mente de Cristo. Cara, nós entramos nesse lugar. Mas tem um segundo momento. Tem um segundo momento que o Senhor pergunta: quem nós enviaremos por nós? E aí nós ouvimos, estamos na mente de Cristo. Vamos dizer, para ficar pedagógico, que o primeiro momento de Isaías estava no coração de Deus, a glória, a emoção, o sentimento, e os anjos bradando, e aquele culto abençoado, e o louvor pegando fogo, e a lágrima caindo, e o arrependimento, sou pecado. Mas chega o momento que o Senhor: quem nós enviaremos por nós? O culto racional. O culto racional. Eu, Senhor, envia minha mão. Eita Deus. E aqui nós passamos do entendimento para o conhecimento de Deus. Por isso que o Senhor deu essa palavra ao pastor Guilherme: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É exatamente esse momento. Chamados ao arrependimento, escolhidos para viver a vontade. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo já? Amém? Chamados ao arrependimento. Sou mau, não tem nada de bom em mim, fui destituído da glória de Deus, sou muito pior do que pensava. Se eu for elencar, faltam-me palavras. Presunçoso. Eu, lá no interior, não sei se os irmãos conhecem essa gíria, essa linguagem popular. A gente chamava para mentiroso de potoqueiro. Conhece essa? Eu falando? Foi? Você conhece essa, irmão Paulo? Chama potoqueiro. Potoca, né?
sou motoqueiro, Senhor, sou mentiroso. E isso e aquilo. Aí Deus, eu sei disso, eu já sabia disso. Mas a despeito disso, eu tenho um plano. Eis-me aqui, Senhor. Enfim, chamados ao arrependimento. Não é fácil. É um nível de glória. Né? Porque diz a Bíblia que o homem natural já tem o coração cauterizado. Ele é presunçoso, ele se acha mais do que ele é. Mas aí tem o segundo nível de glória. Chamados ao arrependimento e escolhidos a viver à vontade. Eita Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mar Vermelho, chamados à liberdade. Jordão, foi para a liberdade que ele vos libertou. Mar Vermelho, chamados a sair do Egito. Jordão, convocados a entrar na promessa. Chamados ao arrependimento, deixar as coisas velhas, mas não basta deixar as coisas velhas. É preciso viver as novas. Por isso que diz a palavra de Deus que, saindo um espírito mau, se não encher das coisas novas, são dois processos. Tira, mas enche. Arrepende, mas enche. Arrepende, mas vive à vontade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa de ser natural, mas precisa viver o espiritual, testemunhar o espiritual. E aí que é o grande X da questão. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Por isso que ele levou o cativo, o cativeiro. Que Deus, em sua bondade e misericórdia, pois sabemos que de nós mesmos não temos nada de bom, mas que Deus nos enche de coragem do céu, amor e moderação que vem do céu, sabedoria, segundo a sabedoria que é antes da fundação do mundo, para que possamos viver esta dispensação da vontade de Deus, a despeito dos golpes, das perseguições, das dores, das consequências. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque não basta ter a mente de Cristo, mas precisa viver a vontade de Cristo, porque se assim fizermos, o Senhor há de nos conduzir e o Senhor há de nos fortalecer dia após dia, promessa após promessa, para vivermos a vontade de Deus, segundo a sua presciência, o seu amor, a sua glória, a sua misericórdia e o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Oh Deus, inaugura-se hoje a versão mais espiritual possível de cada um de nós. Inaugura-se hoje uma coragem sobrenatural para adentrarmos no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Amém. E sermos, conforme o Senhor escreveu antes da fundação do mundo. E para encerrar, se temos dúvida disso, disse Jó: eu sei que tudo podes, e nenhum só dos teus planos, dos teus desejos, podem ser frustrados. Então, o que o Senhor está dizendo nesta noite é: amados e queridos irmãos, vocês que são espirituais, já não são naturais, arrumem as velas, içem as velas, ajustem as velas, que o vento vai soprar, porque o Espírito de Deus é como o vento, ele sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Todo assim é aquele que é nascido do Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Isto o homem natural não entende. Que cada casa de oração é um lugar teu. Cada igreja, grande ou pequena, com homens bons ou homens maus, com santos ou pecadores, ali há uma igreja espiritual,
A despeito de uma igreja institucional, há um povo que se reúne, há um povo que te ama, há um povo, Senhor, de humilde, contrito coração, há um povo obediente. E te louvamos, Senhor, porque na tua casa há palavra de vida e vida eterna. Te louvamos porque esta noite o Senhor nos conduziu com teus braços de amor a um lugar, Senhor, a um lugar que nós já sabíamos, nós já até andamos por ele, e costumeiramente nós nos assentamos neste divã espiritual. Mas nesta noite, parece-me muito bem claro que o Senhor abriu uma janela diante de nós, uma janela espiritual. O Senhor abriu um holograma, o Senhor abriu algo como se nós pudéssemos ver além das montanhas. E o Senhor, mais do que nos chamar, o Senhor está dizendo que nos escolheu. Somos tão poucos, Senhor, tão pouquinhos, mas para o Senhor, um se faz mil, fraco se faz forte. Por isso, Senhor, abençoa cada um de nós que aqui estamos nesta noite, que não possamos recuar, Senhor, e que se nós quisermos recuar, Pai bendito, como diz a tua palavra por meio do apóstolo Paulo, bota um espinho assim na nossa costela, Senhor, não tem jeito de recuar, porque aquele que toma a mão do arado, não é visto que volte atrás, Senhor, 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 Senhor. É daqui para frente, Senhor, é daqui para Canaã, Senhor, é daqui para a terra prometida, é daqui para a terra que manda leite e mel no coração de cada irmão, de cada irmã, em cada família aqui representada, Senhor, abençoando a partir de nós a nossa casa, a nossa família, Senhor, e aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, entregamos em tuas mãos, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossas netas, Senhor, nossa parentela colocamos diante de Ti, Senhor, e oramos que o Senhor continue esta boa obra. Assim, Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade única, ímpar, de mais uma vez estarmos na Tua casa, sermos renovados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, se algum créditozinho eu tenho com o Senhor, se mediante a minha vida, Senhor, tem alguma coisa que fez o Teu coração se alegrar, Senhor, os Teus lábios regozijarem, os Teus olhos lacrimejarem, Senhor, eu Te peço pelo irmão Paulo, Pai, eu Te peço pelo irmão Nelson, eu Te peço pelo irmão Luiz, Senhor, Pai bendito, derrama uma bênção especial, Pai, algo especial da Tua glória, do Teu trono. Envia um anjo, Senhor, a decretar a bênção, a vitória naquilo que meu irmão está precisando, naquilo que meu irmão está demandando, Senhor, seja o que for, Pai, seja de que ordem for, Senhor, mas libera uma bênção especialzinha, Senhor, que Teu anjo venha entregando uma taça, Senhor, ao meu irmão e ao meu irmão Luiz, ao meu irmão Nelson, ao meu irmão Paulo. Pai, assim continua abençoando, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, seja com toda a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, seja com os nossos irmãos que estão vendo ou que verão esta mensagem. E todo aquele que crê diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem salgadinho lá, não tem café, mas tem salgadinho. Pois é. Hoje, né? Hoje foi. Chuva não ajudou.